mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutar Jesus com prazer. Uma grande multidão o escutava com prazer. E ao mesmo tempo, do coração dessa grande multidão nascia a pergunta: mas de onde é que ele vem tanta sabedoria? Não é ele o filho de José e de Maria? Nós não conhecemos a sua família? Onde foi que ele estudou? De onde ele vem toda essa sabedoria? E o que incomodava, além da sabedoria, era um ensinamento com autoridade. Ele ensinava com autoridade. Era conhecedor das Sagradas Escrituras. E quando repassava este saber das Sagradas Escrituras, repassava com autoridade e convencia os seus ouvintes, a não ser quando os fariseus e os doutores da lei não queriam realmente compreender, é que queriam então colocá-lo no canto de parede e questioná-lo, mas Jesus sempre resolvia de uma maneira muito simples, sempre com a verdade, sempre fundamentando tudo na Sagrada Escritura. Mas hoje eu gostaria de continuar a reflexão bonita a respeito do livro de Tobias. Eu já disse aqui que o livro de Tobias é um livro, é uma novela, é uma história que se passa fora dos territórios de Israel. Tobias reside em Nínive. Nínive é a capital da Assíria. É a cidade para onde o profeta Jonas foi enviado. E era a capital da Assíria. A Assíria era uma grande potência, pois Tobit estava morando, era residente lá da Assíria, daqueles judeus que foram para Nínive forçadamente, permaneceram lá. E a história que é contada desse relacionamento profundo e protetor de Deus para com o povo judeu que se encontra lá em Nínive, quer reforçar que Deus, Ele escuta as preces da gente em todos os lugares. Os que moravam em Jerusalém achavam que Deus escutava suas preces somente no templo de Jerusalém. Como às vezes pode ser que a gente pense que Deus só escuta as nossas preces se a gente estiver dentro de uma igreja, dentro de um santuário. O povo
de Israel, o chamado povo de Deus, que tinha um bom relacionamento com Deus e se sentia dono desta relação, achava que Deus só escutava o seu povo no território de Israel. Quando o povo foi para a Babilônia, exilado na Babilônia, foi uma grande surpresa, porque o povo também rezava lá, sem estar no templo. Fora do templo, Deus ouvia os clamores do seu povo. Hoje, então, depois aconselho para vocês lerem o livro de Tobias. É um livro muito fácil e é um livro muito envolvente e não é longo. É um livro curto, de uma história que tem uma sequência. A começar com o pai de Tobias, o senhor Tobit. Ele ficou cego por causa do cocô de pardal. Ele estava dormindo, de repente, os pardais caiu fezes nos seus olhos e ele ficou cego. Os filhos, Deus então envia o anjo Rafael, disfarçado, feito um homem, para conduzir Tobias para ir em busca de alguma coisa para curar o pai. É quando ele encontra um casamento, ele se casa com Sara, e Sara já tinha uma dificuldade muito grande, era sua prima, ele descobre que era sua prima, porque ela já tinha se casado 7 vezes, e na lua de mel o marido morria. Na lua de mel, na noite de núpcias, o marido morria. E Tobias, protegido pelo anjo, levou o fel do peixe, né? E tinha um demônio que provocava essa morte, e ele então, com o fel do peixe, faz com que o demônio não se aproxime deles, da relação, e eles então voltam. Ele volta para Nínive ao encontro do pai, uma felicidade muito grande, que é a leitura de hoje. Na leitura de hoje, quando Rafael, o anjo Rafael, vem juntamente com Tobias de volta para Nínive, então Rafael diz assim: coloca, o teu pai está ali, coloca essa substância do peixe nos olhos dele, que ele vai voltar a enxergar. E eu achei tão bonito quando o filho foi colocar, o pai se levanta tropeçando, se encontra com o filho, e Tobias então coloca nos olhos dele esse remédio, o fel do peixe, soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: confiança, pai. Confiança, pai. Como que querem dizer: papai, acredite, vai dar certo, é coisa de Deus. Os remédios que a gente toma, e a ciência já confirma isso, as pessoas que têm fé, elas têm uma recuperação mais rápida do que aquelas que não têm fé. Os remédios que são tomados com fé têm mais resultado do que aqueles que a pessoa toma e não acredita que está tomando. Por isso que o chá que a gente toma com confiança e com fé, às vezes vale muito mais do que um remédio, porque você deposita esta confiança naquilo que você está tomando, acredita que Deus está agindo através disso aqui, e o seu organismo se prepara para tudo isso. Foi o que Tobias cochichou no pé do ouvido do seu pai, disse: pai, confia, pai, confia. Aí derramou o remédio, esfregou nos olhos do pai o fel do peixe, depois com as 2 mãos tirou-lhe as escamas dos olhos, aquela capa de remela que ficava nos olhos dele o tempo todo, foi tirando, e ele então enxerga. Então Tobit caiu no pescoço do filho, chorando e dizendo: eu te vejo, meu filho,
luz de meus olhos. Oh, coisa linda! Eu te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. Agora eu me lembro de Marcos, viu, Josélia? Quando a gente foi à Aparecida, Josélia foi com Marcos e Marcos sentia uma saudade tão grande dos filhos, que fazia tempo que ele não se afastava dos filhos, que chamava o filho de o meu ouro. É o meu ouro, cada vez que falava com o filho, é o meu ouro. Eu achei aquilo também muito bonito. O que significa os filhos para os pais? Tobit olha para dar um grande abraço em Tobias e diz: luz dos meus olhos. E canta então o seu hino de agradecimento: bendito seja Deus, bendita seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Imagine o homem que estava cego e agora voltou a ver. Falando em cegueira, vocês lembram que a gente tem rezado por aquele menino, Emanuel Rodrigues. Emanuel Rodrigues saiu do hospital, que ele teve então aquela doença muito rara, né? Saiu do hospital, mas hoje foi aprovado então um transplante de medula, que não é feito aqui, é feito em Curitiba. A família tem pesquisado tudo, ele também não está enxergando ainda direito, tem 6 aninhos o menino, e às vezes enxerga, às vezes não enxergam, e a fé firme e forte de todos os familiares. Foi feita então uma grande campanha para convencer a liberação do processo através da Unimed, e hoje a família feliz da vida, porque a Unimed autorizou a cirurgia do menino. Então, que alegria para uma mãe, para poder contemplar mais uma vez, ou ouvir, né? Confia, Pai. Confia, Pai. E em todas as situações nós somos convidados a confiar. Nunca duvidemos do poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, Tobias volta a enxergar, Tobit, o pai de Tobias, volta a enxergar, vai ao encontro de Sara e faz uma festa grande e a acolhe como filha. Então, aconselho que leiam este livro, essa história que alimentou muito a fé das pessoas lá do Antigo Testamento e também alimenta a nossa fé. De modo que a gente não pode jamais duvidar do poder de Deus. E na hora de tomar o remédio, seja ele qual for, confie, confie. Coloque fé, bote fé, porque é a fé que cura. Que Deus então venha ao nosso encontro, curando todas as nossas mazelas, principalmente todos os que estão nos leitos dos hospitais, em busca de ar. Que os anjos possam vir socorrer esses nossos irmãos e nos proteger a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.